Boa noite, meus amigos da nossa transmissão ao vivo no Facebook. Estou mais uma vez aqui, Pastor Gerdau, para dar continuidade sobre o caminho para a cruz, a última semana de Jesus, ou seja, as últimas semanas cruciais até do nosso Senhor Jesus aqui na terra, antes da Páscoa. Então eu vou dar uma recapitulada. Então no domingo passado, então digamos assim, Jesus ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele sentou em cima de um burrico, e ali ele foi entrando em Jerusalém e o povo estava recebendo ele. Então a primeira decisão de uma pessoa para ter o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida é receber Jesus como Senhor. E também na segunda-feira, na última segunda-feira do Senhor Jesus, antes da sua antes da sua crucificação, ok? Jesus ele fez a purificação do templo, aonde nós falemos com relação aos cambistas, com relação às coisas erradas que os cristãos fazem, até mesmo de dentro da igreja. Ou seja, a segunda decisão para uma pessoa ter a salvação, para uma pessoa ter uma vida com Cristo, ela tem que romper com as coisas erradas. Então por isso que na segunda-feira Jesus foi purificar o templo. Na terça-feira, na sua última terça-feira da semana, Jesus continuou dando seus últimos ensinamentos, aonde nós abordamos mais o assunto que Jesus foi ensinando acerca da sua vinda, acerca do reino de Deus. E a terceira decisão que nós abordamos aqui é que a pessoa ela tem que aprender mais sobre a palavra, então ela tem que aprender mais da palavra de Deus. O que tem de pessoas hoje que estão sendo enganadas facilmente pelos falsos profetas e falsos pastores, falsas pessoas que se dizem o Cristo, por falta do conhecimento da palavra. Não lê, não pratica a Bíblia, não pratica o que está escrito. E na quarta-feira, que foi a última quarta-feira crucial do Senhor Jesus, onde ele continuou dando o seu ensinamento, mas naquela quarta-feira, Judas faz um pacto de traição. Foi naquela quarta-feira onde que Judas se encontrou com Caifás e os seus sumos sacerdotes da redondeza ali, de uma maneira ou outra para entregar o Senhor Jesus nas mãos dos religiosos. Então nessa quarta-feira, antes da Santa Ceia, antes mesmo de Judas participar da ceia com o Senhor Jesus, ele fez um pacto de traição, aonde hoje muitas pessoas estão fazendo muitos pactos por aí. Não estou falando em pactos em outros lugares, como centros de terreiro, centro espírita, não. Estou falando de pacto, mesmo dentro da igreja, fazem pactos de traição contra o pastor, contra o membro da igreja, contra o próprio irmão da igreja, enfim. Então qual seria a quarta decisão que nós abordamos? É que a pessoa venha confiar mais em Deus. O que tem de pessoas que falam que confia em Deus da boca para fora, mas chega na hora de colocar em prática, chega na hora e quando vem aquela ventania, ela já não confia mais em Deus. E também daí na quinta-feira, que nós abordemos, que no caso seria hoje, quinta-feira, então hoje seria necessário de falar. Então como eu tenho falado, a gente fala de um dia antes. Então hoje, como é quinta-feira, eu vou falar da última semana de sexta-feira, na última sexta do Senhor Jesus. Então hoje, praticamente quinta-feira, seria que Jesus celebra a última ceia. Então a última Santa Ceia do Senhor Jesus foi justamente na quinta-feira. Foi uma quinta-feira de crucial mesmo, foi uma quinta-feira de muita dor, foi uma quinta-feira também de muito amor, onde ele lavou os pés dos discípulos, para demonstrar o ato de amor ao próximo. E nessa última quinta-feira foi crucial também para o Senhor Jesus. Ele fez a Santa Ceia, mas a partir dali, Judas foi fazer o seu papel
a partir dali o inimigo entrou no coração dele, Satanás entrou no coração de Judas, então Judas foi tomar aquela decisão. Então hoje nós vamos falar sobre sexta-feira. Jesus leva a sua cruz. Então hoje podemos dizer que Jesus está fazendo a Santa Ceia. Então ele faz a Santa Ceia, ele reparte o pão, ele fala do sangue, ele explica, fazer isso em memória de mim. Por isso que nós, nas nossas igrejas, em todas as igrejas evangélicas, eles fazem a Santa Ceia. Por exemplo, na nossa igreja, Embaixadores do Reino de Cristo, aqui em Renascença, aonde eu estou, a gente faz uma vez por mês, e sempre no segundo domingo do mês a gente faz a Santa Ceia. Que o pão representa o corpo de Cristo, e a gente faz um pão certinho, como é da Bíblia, um pão sem fermento mesmo, certo? E a gente também participa também da Santa Ceia do suco da uva. Então não é vinho, tem gente que pensa que é vinho. Não é vinho, não tem nenhum teor alcoólico ali, é apenas um suco da uva, mas que representa o sangue de Cristo, que simboliza também, né, uma nova aliança que Deus faz com o povo, uma nova aliança. Então o sangue de Cristo foi vertido naquela cruz, estava limpando de todos os nossos pecados, e hoje representa muito através desse cálice. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus leva a sua cruz. Sexta-feira, Jesus leva a sua cruz. Então vamos ler comigo no Mateus, no capítulo 27. Aí depois eu vou falar qual seria a sexta decisão de uma pessoa para poder ser salvo. Eu quero lembrar você da seguinte forma: o mundo, as pessoas dizem que tem uma frase que fala bem assim, isso está até naqueles para barro de caminhão, né? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele. Então, se a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus e ela assume isso daí dizendo, então ela simplesmente está assumindo que ela é filho de Satanás. É verdade. Jesus mesmo disse que o mundo já é do maligno, que o mundo já é do maligno. Porque senão, quando eu tinha comentado lá atrás, quando Satanás levou Jesus naquele dia que ele estava lá nos seus 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás chegou e falou: olha, tá vendo esse reino? Tudo aqui é meu. Eu te dou tudo esse reino se você se prostrar nos meus pés. Só que Jesus sempre disse, tem falado, que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, todo aquele que se converte de fato, de verdade ao Senhor Jesus, falando de conversão mesmo, porque o país, o nosso Brasil, tem 99,9% que se dizem cristãos. Mas é cristão de fachada, é cristão só de religiosidade, porque cristão significa seguidor de Cristo. E para seguir a Cristo, tem que ter somente Ele. Isso eu tenho falado. Mas vamos mais para frente sobre isso. Então fala sobre o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matar. Então já havia um complô contra Jesus. Então eles tinham, de certa forma, eles tinham que ser rápido, para vocês entenderem, eles tinham que ser rápido. Eles tinham que pegar Jesus, eles tinham que de certa forma, condenar ele à morte antes do sabate. Então tudo tem que acontecer numa única noite. Tudo tem que acontecer num único dia. Sexta-feira. Então praticamente foram atrás do Senhor Jesus bem numa quinta-feira. Então ele passou aquela quinta madrugada toda nas mãos dos sacerdotes, nas mãos do sumo sacerdote, na mão dos soldados, para até chegar à cruz numa sexta-feira.
antes do sabate. Então eles não podiam fazer nada, eles tinham que fazer de tudo, na verdade, antes do sabate, porque o sabate eles não fazem nada. Então até hoje, alguns judeus têm essas coisas aí, tá? Mas vamos lá mais para frente. E manitando o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilato. Então já pegaram Jesus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Até porque Judas, quando traiu Jesus, ele achou que eles iam pegar o seu Jesus. Judas pensou que ele ia só levar uma surra, uma chicotada, uma chibatada, aí depois ia soltar ele. Mas não. Judas entregou o Senhor Jesus para a morte. Judas simplesmente entregou o próprio Senhor para a morte. Simplesmente entregou. Então ele se arrependeu, pegou aquelas 30 moedas e lançou fora, devolveu para o sumo sacerdote. Aí ele diz, no versículo 4, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, o que eles te falaram? O problema é seu, Judas. O que importa para nós? Isso é com você. Se é sangue inocente, não, o problema é seu, rapaz. Nós, a partir de hoje, não estamos nem aí. E é o que acontece nos dias de hoje, meu amigo. Às vezes você age de uma forma errada, como Judas fez, traiu, às vezes você trai, e de repente, quando você vê que você cometeu algum erro, e quando você vai recolocar-se no lugar, a única coisa eu vou dizer, bom, já foi feito, o problema é seu, te vire, como diz aquele programa do Faustão, se vire nos 30, o problema não é mais nosso. E o que tem de pessoas hoje, que está pagando alto preço da sua vida, por fazer coisas erradas, aí depois vai se arrepender, fez contra a pessoa, aí de repente não teve mais o conserto. Aí ela vai ter que carregar isso para o resto da sua vida. E a única forma, ainda mais se cai em depressão, ainda mais se cai numa vida que não consegue sair, a única forma é um trabalho espiritual. E ainda tem que fazer um mapeamento espiritual na vida de uma pessoa para que ela seja liberta do mal que ela mesma plantou. Porque é escrito isso. E isso já está na nossa vida. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantou mal, você vai colher o mal. Por mais que a tua plantação for recheada de maldade, mesmo se você se convertendo, mesmo depois que você entrega a sua vida para Cristo, ainda assim você vai ter que colher o que você plantou. E quando a colheita termina, porque você vai colher, quando a colheita termina, aí obviamente já estava entrando outras sementes no lugar daquela colheita, que seria uma nova colheita, que seria a colheita do bem. Que isso daí lá na frente você vai com certeza colher, tá? Então isso é para você entender. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ou seja, naquele momento ele se arrependeu de ter traído Jesus. Por isso que ele devolveu as 30 moedas. Mas houve dentro dele um remorso. Diferente de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro se arrependeu profundamente. Este homem não conseguiu dormir sossegado. Ele não ficou mais sossegado. Então ele se arrependeu com lágrimas mesmo. Ele chorou feito criança de arrependimento de ter negado Jesus por 3 vezes. Porque houve um momento de medo e de dúvida naquelas horas. Agora a diferença de Judas. Judas ele apenas teve um remorso. Porque existem as seguintes coisas, meus amigos. Quando uma pessoa ela se arrepende de tais coisas, ela não comete mais. Se uma pessoa se arrepende hoje e amanhã volta a fazer a mesma coisa, não houve arrependimento sincero. O que houve foi apenas um remorso. Só que esse remorso vai acabando com a vida da pessoa. E o que acontece foi o que aconteceu com Judas.
ele foi se enforcar. Satanás entrou de uma forma que, além de entrar no coração dele e fazer aquilo com o mestre, ele ficou totalmente atormentado. Você sabe que é tormento mesmo? Você já viveu uma vida de tormento, onde você ouve vozes de vários demônios assim nos teus ouvidos? Eu sei como que é, porque eu vivi isso. Então é tormento em cima de tormento. E como ele não tinha mais o Senhor da sua vida para o libertar daquele mal, então ele foi se enforcar, tirou a própria vida, com certeza. Conviveu 3 anos com Jesus ali, saiu também para curar pessoas em nome do Senhor Jesus, saiu para expulsar muitos demônios da vida de pessoas em nome do Senhor Jesus, e mesmo assim perdeu a salvação. Perdeu, tirou a própria vida, perde realmente a salvação. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Você veja que os sacerdotes, nem eles aceitaram as moedas, porque é moeda de corrupção, é moeda de sangue, é uma moeda que foi trocada por vida. E o que tem hoje de pessoas que hoje aceitam qualquer propina, corrupção, mata por dinheiro, rouba por dinheiro, faz de tudo por dinheiro. Isso é corrupção, e isso desagrada a Deus. E tem gente que vai lá e ainda compra comida. Sabia, meu amigo, minha amiga? Se você é uma pessoa que de repente roubou, eu roubei porque os meus filhos estão passando fome, porque está isso não é desculpa. Não é desculpa. 1000 vezes vale você lá no sinaleiro pedir do que você roubar. Porque se você rouba só para comprar alimento para sustentar o teu filho, nada mais, nada menos, você está piorando mais a situação, tanto da sua vida como da sua família. Porque é fruto de roubo. E tudo que é fruto de roubo se torna maldição. Então você compra alimento, o alimento vem totalmente amaldiçoado, porque foi fruto de um roubo ou até mesmo fruto de uma morte. Por exemplo, o meu pai. Meu pai matou pessoas por dinheiro e trouxe comida para nós. Vestiu nós também com o dinheiro de sangue de pessoas. Agora, se nós formos mapear a nossa família, você vai ver que nós estamos praticamente na base de uma maldição. Eu, graças a Deus, ainda consegui sair porque me converti a Cristo Jesus. E a minha família está de pé hoje devido às orações que são feitas. Mas por quê? Porque ele trazia o fruto do quê? De uma maldição. O alimento que nós estávamos comendo, a roupa que nós estávamos se vestindo, da maioria das partes, foram o quê? Sangue de pessoas. Sangue de pessoas. Então isso você tem que entender. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje como campo de sangue. Então eles usaram para campo só para sepultar estrangeiro. É um lugar que só sepultava os estrangeiros. Não era para os judeus, não era para os romanos, era só para os estrangeiros. Por isso que virou campo de sangue. Então se realizou o que o vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então o profeta Jeremias, através do Espírito Santo, ele profetizou. Por isso que eu falo, meus amigos, Jesus foi para a crucificação sabendo. Ele sabia. Por isso que é um erro quando todo mundo fala: os romanos mataram Jesus, os fulanos mataram. Não é que mataram Jesus. Não é que de um jeito ou do outro, ele tinha que ir para a cruz. Tinha que ir para a cruz. Era um sacrifício, era um momento sacrificial. Tinha que se sacrificar realmente. Era um momento sacrificial. Alguém tinha que morrer no nosso lugar naquela cruz do Calvário. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes.
como ontem eu falei, quando Jesus falou, na hora da ceia, falou assim, alguém há de me atrair, alguém há de me trair. Aí na hora todo mundo perguntou, é eu, mestre? É eu, mestre? Aí Judas chegou e falou, mestre, porventura seria eu? Aí Jesus fala, tu mesmo disseste isso. Então olha só, e sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então naquele tempo era assim. Era o costume do povo judeu que chegasse perante Pilatos, ao governador, que escolhesse para que alguém fosse solto. Então chamaram quem? Jesus e Barrabás. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então os fariseus tinham muita inveja do Senhor. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então veja que ele colocou o povo escolher, Jesus ou Barrabás. Mas o príncipe dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então eles mesmos começaram a falar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E com certeza, os demônios, Satanás estava ali naquele meio. E eles sopravam, Barrabás, Barrabás e Barrabás. E o povo gritava, Barrabás, Barrabás, Barrabás. É um erro. É um grande erro quando saem por aí usando em manifestação o nome do Senhor Jesus, com brigas políticas ou até mesmo em alguma justiça que querem fazer, em alguma manifestação, quando chegam e dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca. Imagine, a voz do povo é a voz de Deus. Então a voz de Deus estava dizendo, solta Barrabás, mata Jesus, Barrabás, mata Jesus. Não faz nenhum sentido, né? Veja o que esse mundo coloca tantas frases que não tem cabimento nenhum. E tem gente que acha bonito. Fazer o quê? Falta de conhecimento. É a grande verdade. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse-lhe, qual desses dois queres que eu vos solto? E eles disseram, Barrabás. Então ele falou de novo. Disse Pilato, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. A Bíblia fala em Gálatas, que diz assim, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Significa que tanto eu como você, nós éramos pessoas amaldiçoadas. Desde a época que Adão e Eva erraram, pecaram, deram oportunidade para Satanás entrar, a partir dali predominou o pecado. E o pecado se torna maldição. E a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. E qual seria essa morte se não seria uma morte eterna? Porque essa morte de agora que nós vamos, todo mundo vai passar, independente se é crente ou não, se é católico ou não, se é bruxo ou não, independente do que for, seja até ateu. Mas a morte que fala é a morte eterna. Ou você morre com Cristo e tem a vida eterna, ou você morre sem Cristo, vive no pecado, mas morre e vai para a morte eterna. E essa morte justamente se chama o inferno. E depois de lá, não tem mais salvação.
Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Então ele lavou as mãos, como diz: eu não estou nem aí com vocês. Aí o problema agora é de vocês. Depois não coloque a culpa em mim, que fui eu que mandei matar Jesus. Foi vocês que pediram, então vocês vão ter. E ele lavou as mãos. Só que daí depois também Pilatos lá na frente começou a perseguir os apóstolos, porque depois, aí sei mais para frente, eu vou tentar contar essa história, que houve um alvoroço por causa dos sumos sacerdotes, soube que realmente Jesus ressuscitou, mas eles começaram a alegrar e espalhar pela Judéia, pelo Israel inteiro também, de que os apóstolos roubaram o corpo de Cristo. É uma coisa também que não faz sentido nenhum, nem tem cabimento. Mas vamos lá. Então soltou-lhe Barrabás e tentou mandado açoitar a Jesus e entregou para ser crucificado. E logo o soldado governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiram-lhe com uma cabeça. E depois de haver escarnecido, traíram a capa, vestiram suas vestes e levaram para a crucificação. Veja, meu amigo, veja o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Bateram nele, chicotearam nele, esmurraram ele, levaram ele numa sala e fizeram torturas contra ele. Torturas. Realmente torturaram o Senhor Jesus. Davam com um caniço na cabeça dele, que essa parte toda aqui afundou. O seu rosto ficou totalmente irreconhecível. Ele foi espancado, foi chutado, batiam nele, colocavam um saco, tampava a cabeça, o rosto dele, esbotifiavam ele, davam um soco na cara dele, ainda falava: profetiza, diga-nos quem é que te bateu agora. E ainda zombaram do meu Senhor. Colocaram-lhe uma capa escarlate, aí depois colocaram uma coroa de espinho sobre sua cabeça. Os espinhos eram tão grandes nessa coroa, que na cruz ele não podia encostar, ele só ficava assim, porque não tinha como encostar. Eu preguei uma vez sobre os salmos da cruz, e nesses salmos da cruz eu trouxe os detalhes da cruz para as pessoas entenderem o que o Senhor Jesus passou. Primeiro, bateram nele, surraram ele e levaram ele para ser chicoteado. Olha só. Primeiro vamos falar dos cravos, ou seja, dos espinhos. Tinha de 13 a 18 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Os espinhos eram desse tamanho. Por isso que quando colocaram na cabeça do Senhor Jesus, eles bateram para afundar na cabeça dele, para que essa coroa não caísse. Os açoites. Jesus levou 234 açoites, ou seja, sofreu 2 séries de 39 chicotadas. O chicote romano tinha pedaço de osso ou de metal, de 12 centímetros nas pontas, de suas 3 tiras, que arrancava a pele e feria até os órgãos internos. Então ele foi desfigurado, rasgaram o corpo dele. Não era esse chicotinho que os escravos sofriam antigamente.
Não é esse chicotinho que dão num cavalo ou no burrinho quando querem que eles andam rápido. Era um chicote que tinha 3 tiras, e cada tira tinha um pedaço de osso na ponta ou de metal. Então aonde batia, grudava, e quando puxava, arrancava. Um ser humano normal não conseguiria, não aguentaria, porque morreria ali mesmo. Então o sangue do Senhor Jesus começou a ser derramado ali, no momento que ele estava sendo chicoteado. A cruz, ela pesava cerca de 30 a 50 quilos, em que Jesus carregou essa cruz, percorrendo uma distância de 900 a 1.500 metros, da onde estava até o Calvário. E você carregaria essa cruz? Será que você carregaria esta cruz? Sabe qual seria a 6ª decisão de uma pessoa hoje? Hoje, não amanhã, sexta-feira, mas hoje, nesta noite, de morrer para o mundo. Para você ser salvo, para você ter a vida eterna, você tem que morrer para o mundo. Jesus mesmo fala: aquele que quiser ser salvo, perderá. Se aquele que não quer perder, vai perder a vida. Ou seja, ele mesmo também fala: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele fala: se quer ser salvo, então perca a vida que você tem hoje. Abandona a vida que você tem hoje. A sexta-feira foi o dia em que Jesus foi julgado pelos homens, e da forma cruel, açoitado, obrigado a carregar a sua cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde morreu e se entregando para a salvação da humanidade. Então ele morreu, ele se entregou por mim e por você. Ele desceu lá da sua glória, ele desceu lá do seu reino. A Bíblia fala que ele se esvaziou de si. O que a Bíblia quer dizer que Jesus se esvaziou de si? Jesus esqueceu que era rei. Esqueceu que lá era o reino dele, que lá seria o lugar dele. Ele se esqueceu para que ele pudesse andar como os homens aqui na terra, com o mesmo sentimento de dor e de alegria como eu e você, com o mesmo sentimento de fome como eu e você, de sede como eu e você. Então ele passou por tudo isso, mas ele foi um grande exemplo para a nossa vida, que não se corrompeu, que não pecou, não caiu no pecado. Para ser crucificado, tinha que ser alguém que realmente fizesse por amor e que não tivesse pecado nenhum, para que o meu pecado, o teu pecado, fosse tudo transferido para o Senhor Jesus. Por isso que hoje não se faz mais sacrifício de animais como antigamente. Antigamente as pessoas pecavam, aí eles procuravam os sumos sacerdotes, levavam um animal, o animal tinha que ser um animal novo, né? Tinha que ser novo, que não tinha nenhuma mancha, que fosse limpo e que não tinha nenhuma doença. E ali eles matavam o animal, cortavam o animal, para que o teu pecado, o nosso pecado, para que o pecado dos homens fosse transferido para aquele animal. Hoje não existe mais esse animal. Hoje não existe mais aquela ovelha, que era ovelha, os cordeiros. Hoje o cordeiro que transferiu todo o nosso pecado é o Senhor Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Foi nele que foi transferido, foi no corpo dele que foi transferido todo o nosso pecado. Foi lá na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. E ele fala que você tem que carregar a tua cruz. E por que até hoje você não carregou a sua própria cruz? O que é carregar a própria cruz? A Bíblia fala: negue-se a si mesmo. É negar os teus vícios. Para de beber, para de fumar, segue Jesus. É negar a tua religião,
Larga a mão dessa vida de religiosidade. Porque a religião libera você fazer tudo, até matar se possível. Negue. Negue a tua própria vida, tuas próprias vontades. Negue e siga Jesus. Ele fala: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Cada um tem que carregar a tua própria cruz. Não é você carregar a cruz sua, do seu marido, dos seus filhos. Não é você carregar a sua cruz, da sua esposa e dos seus filhos. Não. Cada um carrega a sua própria cruz. Porque a salvação é individual. Ela é individual. Você tem que ter uma comunhão com Cristo. E o que as pessoas vão fazer amanhã na sexta-feira? Vão assistir uma peça teatral que apresentam por aí, nas cidades, e vão chorar. Chorar. Vão assistir filmes e vão chorar. Claro, mexe com nós. Agora eu lhe pergunto, será que esse choro será um choro de arrependimento? Para depois que assistirem essa peça teatral ou algum filme que vai representar a morte de Jesus na cruz, será que aquilo ali vai mexer com o coração da pessoa, vai comover ela por dentro, e a partir dali ela erguer os olhos para o céu e dizer: Senhor, a partir de hoje eu nego a minha vida, a partir de hoje eu vou fazer somente a tua vontade? Ou ela vai chorar, aí depois no outro dia, sábado, ela esqueceu e só vai dizer: nossa, a peça era muito bacana, aquele filme foi muito comovente, mexeu comigo. Mas já vai acender o cigarro de novo, vai começar a continuar fumando, continua bebendo, vai se prostituir normalmente, vai continuar no adultério, vai continuar com a vida religiosa, vai continuar mentindo, vai continuar prejudicando as pessoas, vai continuar fazendo todas as coisas erradas e, se duvidar, pior ainda. Por quê? Porque se aquele choro, aquelas lágrimas que tiveram assistindo essas coisas, então nada mais nada menos foi apenas um remorso, algo que só mexeu com ela, apenas o que? Um remorso. Então a pessoa ficou com remorso, então não houve lágrimas de arrependimento. Então quando você chorar amanhã, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar desse dia. Na televisão você vai ver. Na tua cidade onde você mora, no teu bairro, alguém vai estar fazendo essa peça aí. Você vai chorar. Mas olhe para o teu coração e diga para si mesmo: é choro do quê? Do momento? Ou porque eu já estou me arrependendo? Ou porque eu estou deixando Jesus entrar no meu coração? Ele fala, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Olha que bacana. Então foram horas dolorosas e intensas do Senhor Jesus naquele momento. Cada momento a ferida sobre Cristo foi maior, até que cada gota de sua vida foi entregue. Aí Jesus morreu e foi sepultado. Ali no Mateus mesmo, no 27, 56, né? Deixa eu ler aqui. Mateus 27, versículo 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro. E havia aberto a rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e pôs uma grande pedra. Essa grande pedra era uma pedra redonda, que ela tinha que ser fechada, e outra, digo mais, com 3, 4 homens. Com 3, 4 homens.
E estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembramos-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles se lembraram. Eles se lembraram, e realmente se lembraram que Jesus iria ressuscitar. Para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, quando Jesus entregou o seu Espírito para Deus, ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Naquele momento, houve um tremor de terra. O primeiro terremoto aconteceu ali. E de lá então, de lá para cá, terremotos e mais terremotos. Nunca houve terremotos em lugar nenhum de Israel. A única coisa que aconteceu em Israel naquele tempo foi antes da crucificação, quando o próprio Deus abriu uma terra, abriu um buraco na terra para sugar os homens que se levantaram contra Moisés e contra Deus. Eram pessoas que se rebelaram. Então Deus, com a sua ira, ele rasgou mesmo a terra, e essa terra sugou. De lá para cá, depois foi só o que aconteceu com Jesus. Houve um tremor de terra. E lá dentro, onde que estava o sumo sacerdote, lá dentro do templo, existia um véu grande. Está vendo essa cortina aqui atrás de mim? Então, digamos que essa cortina é um véu. Esse véu representava naquela época de que a pessoa, para chegar até Deus, ela tinha que chegar até o sumo sacerdote. Então nós não tínhamos acesso a Deus. Nem eu e nem você, nem os judeus não tinham acesso a Deus, a não ser que passasse por um profeta, como foi naquela época, ou pelo sumo sacerdote. Então, se eu quisesse pedir perdão pelos meus pecados, eu teria que chegar ao sumo sacerdote, apresentar o meu sacrifício, aí ele ir lá, fazer o sacrifício e apresentar para Deus. Só que quando Jesus morreu, o Espírito foi, e houve um tremor na terra, o templo mexeu tudo. E sabe o que aconteceu, meu amigo? Algo maravilhoso. O véu se rasgou no meio. E sabe qual é o significado que o véu se rasgou no meio? Significa que qualquer pessoa, seja branco, seja negro, seja religioso ou não, seja bandido ou não, qualquer pessoa hoje, se ela quiser, ela tem acesso a Deus. Ela não precisa mais chegar ao sumo sacerdote para chegar até Deus. Ela mesmo, hoje mesmo, se ela quiser, você mesmo, hoje mesmo, se você quiser, você pode dobrar os seus joelhos aí no cantinho e chegar até Deus. Então olha a oportunidade que Deus está dando através do seu Filho, o único e primogênito, que é o Senhor Jesus, que tem que ser o Senhor da tua alma. Por isso que houve essa rasgou tudo. Então, aí o que eles falaram, né? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite. E eu fui e diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilato: tendes a guarda, ide a guarda, como atender-lhes. Indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, foi selado a pedra até com o selo romano, para que ninguém chegasse ali. E foi colocado ali por 3 dias, 2 soldados ali. Só que mesmo assim, Jesus ressuscitou. Os anjos apareceram naquela hora. Oh, Espírito Santo. Veja como que ele revela os mistérios de Deus. Aonde que está isso na Bíblia? Ore que ele te mostra. Os 2 anjos aparecem. Chega até perto dos soldados com uma luz brilhante. O que o soldado faz?
se esconde de medo. Eles mesmos abrem a porta, a rodapé do sepulcro. E ali Jesus sai. Obviamente que esse soldado tinha que de alguma coisa falar algo. Tanto é que eles foram pagos pelo sumo sacerdote para mentir a respeito da ressurreição, porque eles viram isso acontecer. Os próprios olhos, esses dois soldados viram. Só que eles também estavam enrascados, porque todo romano que se dormisse na época, se dormisse na guarda e fosse pego pelo centurião, já era condenado à morte. Não era retirado de carga, era condenado à morte, iam diretamente para a morte. Então, se eles falassem que eles dormiram e não viram, porque foi o que eles falaram. Mas eles também estavam arriscando as vidas, mas eles foram pagos muito bem para mentir de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Só que daí depois disso, lá na frente nós vamos falar, Jesus ainda depois apareceu para mais de 500 pessoas. Para mais de 500 pessoas. Então, assim como fez Jesus no caminho para a cruz, devemos saber que vamos morrer para o mundo. Você tem que morrer para o mundo. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 2, já no finalzinho da mensagem, para me encerrar, eu quero que você entenda o que está escrito em Gálatas, no capítulo 2. O que Paulo ele falou para o povo de Gálatas. Ele fala bem assim, quer ver? Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu amigo, para Cristo viver dentro de você, você tem que mudar. Você tem que mudar. Perdoar aqueles que te ofenderam. Abandonar os vícios. Abandonar o pecado. Saiba discernir o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você sabe que se fazer tais coisas é pecado. A própria consciência cobra de você. Então seja um pecador, não praticante do pecado, porque todos somos pecadores. Só não seja praticante do que aquele que é pecador, mas pratica. O pecador que não pratica o pecado, ele é perdoado por Deus todos os dias. E vai garantir a salvação. Agora, o pecador que continua no pecado e vive praticando o pecado, Deus espera que ele se arrependa. Senão, caso contrário, ele mesmo está se lançando para o inferno. Ele mesmo está fazendo isso. Todos nós vamos ser julgados, sabe pelo quê? Pela própria palavra. Aí ele fala, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a cruz dolorosa e a cada passo mais pesado. Então, entretanto, não podemos voltar atrás. Leve sua cruz como cristão e creia que sua carne precisa morrer para o pecado. Entregue sua vida. Abandona os vícios, abandona o pecado. Abandona tudo, irmão. Por que você continua no erro? Por que você continua na falha? Por quê? Eu vou achar aqui uma coisa aqui em Marcos para me ler, para me encerrar. Fui tocado agora para me ler aqui. Quero ver se eu consigo achar aqui. E olha que é algo que eu tenho falado muito para a igreja. Muito mesmo para a igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei Marcos no capítulo 8. Isso. Marcos no capítulo 8, do versículo 34. Olha só como que o negócio aqui é sério. Não é brincadeira. Estamos aqui brincando em religião. E chamando-se a multidão, o seu discípulo disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Porque é o que aproveita ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? O que você daria pelo resgate da tua alma? Dinheiro? Casa? Carro? O quê? Não tem nada. A única forma para o resgate da tua alma é você pegar o teu eu e crucificar na cruz. Crucificar na cruz. Os pregos que estavam no Senhor Jesus dava mais ou menos de 16 a 18 diâmetro de comprimento, uma coisa assim. Imagine a dor. Então crucifique a tua carne, crucifique o teu próprio eu, tome a decisão de levar a sua cruz. Tome uma decisão de levar a sua cruz. Então analise, você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, para que os teus amigos e seus familiares possam até assistir e analisar os seus conceitos humanos. Larga a mão de ser religioso, saia deste mundo. Tá? Não estou convidando para você virar crente, eu estou chamando você para aceitar Jesus e ter a sua salvação. Uma coisa eu vou dizer aqui: o mundo fala que todos somos filhos de Deus. A Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, realmente é isso aqui. Aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz e siga. Perde sua vida agora para você ganhar. O próprio Espírito Santo vai testificar que você é um filho ou uma filha de Deus. Porque o filho de Deus não mente, não pratica o pecado. O filho de Deus, ele tem temor a Deus. Ele ama o Pai. O filho de Deus, ele coloca Deus acima de tudo. Ele busca o primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E ele sabe que as demais coisas seriam acrescentadas, porque foi o Senhor Jesus que nos prometeu. Você é filho de Deus mesmo? Então, quando você colocar o seu rostinho no travesseiro para dormir, analise isso. Quantas orações você fez hoje? Daniel fazia 3. Será que você conseguiria pelo menos fazer 4 orações no dia? Então analise. Tome a decisão de levar a sua cruz. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã, na sexta-feira, estarei nesse mesmo horário, às 10h30 da noite, para falar o que ocorreu com o Senhor Jesus naquela sexta, no sábado. Né? Eu estou falando de sexta. O que ocorreu com o Senhor Jesus no sábado? O que aconteceu naquele intervalo de sábado, depois que sepultaram o Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você que chegou agora, o meu amigo pastor Wellington, que Deus te abençoe muito. O teu ministério em Campo Largo vai crescer muito, muitas almas você ganha, em nome do Senhor Jesus. Então, estou no final, mas o vídeo vai ficar aí, e se puder, assista em nome do Senhor Jesus. Até porque o pastor Wellington também ele vai receber depois essa mesma transmissão, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.